Os metalúrgicos do estado de São Paulo estão em campanha salarial. A Federação Estadual dos Metalúrgicos, da CUT, que é a FENCUT, se reuniu nesta semana com dirigentes dos 13 sindicatos filiados que negociam a campanha salarial de maneira conjunta. Para repercutir as campanhas salariais dos metalúrgicos e analisar o atual cenário de negociações entre patrão e trabalhador, nós conversamos agora com Eric Silva, que é da direção do Sindimetal São Carlos. Oi, Eric, tudo bem com você? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo. Bom também, obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui sobre a campanha que realmente está pegando fogo. Maravilha. Eric, a gente falou no começo do programa hoje também sobre a campanha salarial dos bancários, que é a campanha unificada em nível nacional. A gente sabe que a campanha salarial dos metalúrgicos aqui no estado de São Paulo, ela tem uma especificidade, que ela trabalha por temas especificamente. Queria que você falasse para a gente como é que está, em que pé que está a campanha salarial dos metalúrgicos aqui no estado de São Paulo. Pois é, os bancários têm uma vantagem que eles negociam uma convenção nacional, né? Então um acordo coletivo nacional, isso inclusive para os metalúrgicos é o norte, mas você tem um grande fracionamento da produção metalúrgica no estado de São Paulo e no Brasil, e aí nós negociamos com 9 bancadas patronais, né? A maior parte dos sindicatos patronais internos dentro da Fiesp, organizados e articulados pela Fiesp, uma negociação que é a Fiesp realmente que toca, aliás, não toca, né? Porque eles, nesse ano, não estão conseguindo fazer nem a negociação, nem as reuniões de negociação, mas realmente é uma negociação pulverizada, que isso, para nós unificados, nós metalúrgicos da CUT unificados, mas os patrões não, os patrões têm uma grande divisão e isso exige da gente uma negociação em várias frentes. Até agora a gente fez uma rodada de negociação, pelo menos com todas as bancadas patronais. Alguns deles propuseram parcelamento do valor da inflação, do INPC, do indicador INPC, que já é um problemaço, né? E houve bancada patronal que, inclusive, propôs retirada de direitos fundamentais dos trabalhadores e das trabalhadoras, por exemplo, a garantia de emprego à trabalhadora ou trabalhador que tem uma doença do trabalho ou sofreu um acidente do trabalho, né? Então, realmente a nossa campanha salarial nesse ano, com muitas dificuldades. A principal delas, no meu modo de ver, a essa altura, é essa distorção do índice que nós estamos acostumados a trabalhar, que é o INPC, e que teve aí uma tentativa eleitoreira do governo federal, né, de reduzir a inflação via preço dos combustíveis, que não teve impacto do ponto de vista do voto, mas certamente tem impacto no índice da inflação e está complicando a nossa negociação. Então, o grande foco nesse ano é a construção do aumento real, porque a perda de poder de compra do trabalhador está muito sensível, a gente tem ouvido muito isso na porta das fábricas, os trabalhadores têm muita dificuldade de manter a sua vida, principalmente no item alimentação. Como o Cosmo colocou e você bem falou, essa negociação, essa campanha salarial é estadual, a gente tem um estado muito múltiplo e com vários polos diferentes, né, de industrialização, né? Região do ABC é um tipo de industrialização, Sorocaba, Matão. Há alguma distinção nessas negociações, dependendo dessa regionalidade? Como tem sido essas negociações, se há diferenças? A regionalidade não é tão determinante do ponto de vista da negociação, mas sim o setor patronal. Você tem o setor do aço, por exemplo, que está propondo os maiores absurdos, está bombando as exportações, né? E aí o que pega a regionalização é do ponto de vista da mobilização, porque nossa perspectiva é de mais de 30% de todo o setor do aço está concentrado ali no Vale do Paraíba. Então aí sim, essa regionalização é importante do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores, como essa semana nós já tivemos lá na Porta da Gerdau, em Pindamonhangaba, fazendo um protesto de 2 horas, que foi muito importante, até para dar o recado para esses patrões que estão com essas ideias de alteração de cláusulas, que são para nós cláusulas pétreas das nossas convenções. Mas a regionalização, ela impacta do ponto de vista da mobilização. O que impacta mais na diferença são as condições econômicas e de produção de cada setor industrial, realmente. O setor do aço está muito bem, algum outro setor pode não estar tão bem, mas de verdade os setores do ramo metalúrgico estão quase todos bem aquecidos nesse ano, apesar da grande dificuldade do desemprego alto no Brasil.
mas os setores ligados ao agronegócio, ele impacta quase toda a nossa cadeia de produção, porque o setor de máquinas, né, que fornece equipamento para o agronegócio, está muito aquecido. Num ponto dessa especificidade, dessas diferenças, numa região ou outra, numa produção, ABC Paulista, automotores, outra região, aço, peças, maquinário, enfim. Como é que lidar essa questão para os metalúrgicos do estado de São Paulo, da FENCUT, da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, com um ponto que vem sendo tratado há mais de um ano, que é essa falta de política industrial do Brasil e a falta de componentes que vem afetando a cadeia produtiva, que isso pode levar, inclusive, à demissão de trabalhadores. Como é que trabalha essa questão no estado de São Paulo, em nível de Brasil? Mas já que a gente está falando no estado de São Paulo, da campanha de vocês aqui no estado, como é que é essa questão de política, essa negociação e os tratos do sindicato, da categoria, com os órgãos públicos, por exemplo, o governo do estado? Pois é. Bom, primeiro, quando eu falo de setor estar aquecido, eles estão ganhando muito dinheiro, Cosmo. Estão ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque eles direcionam quase tudo para exportação, né? Os focos, por exemplo, o setor de autopeças, mesmo com o problema do abastecimento, como você está dizendo, eles viraram muito para exportação, né? Com o dólar no patamar que está, eles exportam autopeças e também para reposição, né? Para manutenção. Quando você vende uma autopeça, vende uma peça de carro para uma loja de autopeças, você ganha muito mais dinheiro do que se vender para a montadora. Então, os setores vão dando um jeito de se virar e não querem pagar o que é importante para a gente, que é o aumento real nesse ano. Então, nós vamos ter que mobilizar, e estamos muito mobilizados, para construir as convenções coletivas com aumento real nesse ano, que está aqui com essa inflação tão alta e corroendo o poder de compra e a qualidade de vida da trabalhadora, do trabalhador. Mas a nacionalização de componentes é parte da nossa pauta, né? Nós viemos falando a respeito disso há muito tempo e os patrões não nos ouvem, né? Pensar num país que podia ter produção de semicondutor no Brasil e essa ideia foi abortada, né? Descontinuada, implodida pelo governo de 2016 para frente, depois do golpe na presidenta Dilma, é um absurdo. Pensa com a crise de semicondutores que nós temos global. Se no Produzido Brasil nós tivemos a fábrica que foi iniciada a proposta lá atrás, ainda no governo Lula, nós teríamos alguma capacidade de suprir essa indústria que tem tanto problema de abastecimento. Esse problema de abastecimento dos semicondutores gerou outros vários problemas. Hoje, às vezes, uma montadora está faltando pneu, outra falta para-choque. Você tem uma desestruturação da cadeia de suprimentos para o setor automotivo. Mas a indústria, de um jeito ou de outro, tentam se resolver. Outra cadeia que sofre com o problema da falta de componentes importados, de novo na nossa pauta de nacionalização, é a indústria que faz equipamento eletrônico. Por exemplo, em São Carlos tem uma indústria forte que fabrica equipamento para cirurgia oftalmológica, para tratamento dentário, para ambulatórios de oftalmologia, de odontologia e tal. Eles sofrem com esse abastecimento porque voltaram para o mercado internacional, para a globalização de componentes, quando a gente tinha a possibilidade de produzir localmente, que é pauta nossa desde sempre. Então, agora, nesse momento, o nosso dedo sempre aponta para as propostas de nacionalização que estavam sempre presentes, para a nossa bandeira. Nós chegamos a fazer protestos nacionais pela industrialização no Brasil, e aí você tem o governo do estado de São Paulo totalmente ausente dessa discussão. Pelo contrário, o governo do estado de São Paulo, que deve bilhões de ICMS, de retorno do ICMS para as empresas que exportam e não paga, é uma luta para conseguir a restituição desses valores, e o governo federal é um absurdo, né? Você não tem política industrial nenhuma, pelo contrário, você tem incentivos ao carro elétrico que não produz um parafuso no Brasil, que não é o problema ambiental do Brasil não é o carro nas grandes cidades, e sim a mudança do modelo de uso da terra e a produção agropecuária, que dá mais de 60% de toda a emissão de gás de estufa, mudando um pouco a pauta falando da questão ambiental, mas quando o governo federal facilita a entrada de carro importado sem taxação, quando o governo do estado de São Paulo reduz o IPVA para os carros híbridos ou elétricos, que não tem a menor necessidade, não tem a menor preocupação, né? O peso desses carros nos municípios, ou dos ônibus, que foi liberada a importação de 3 mil ônibus sem pagamento de taxa de importação, além de destruir a nossa indústria, não tem nenhum apelo real do ponto de vista ambiental. Então, são duas questões fundamentais realmente a se atacar e que o trabalhador tem que olhar no dia 2 de outubro. Né?
Qual é que é a preocupação com a indústria no estado de São Paulo, que o atual governo não tem nenhuma, e o governo federal que bombardeia as nossas indústrias, liberando importação sem taxas, atrapalhando a nossa indústria de encarroçamento de ônibus, os sindicatos que negociam com a gente, reportam o tempo todo as empresas no sul do país, também no estado de São Paulo, que encarroçam ônibus, falam de liberação de 3 mil ônibus elétricos sem imposto. Olha a quantidade de emprego que nós estamos eliminando no Brasil, com capacidade de produção local, porque hoje nós temos capacidade de produção de ônibus elétrico, por exemplo, nós já temos um modelo desenvolvido tanto na indústria de chassis, né, principalmente no ABC, como nas empresas que encarroçam, que são empresas nacionais, que estão no sul, mas no estado de São Paulo também, com esses boicotes sistemáticos do governo do estado e do governo federal. Uhum. Éric, eu ia lhe perguntar exatamente sobre esse aspecto. Uma campanha salarial de uma categoria metalúrgica, mas estamos no momento de eleições e temos aí nas nossas mãos, cidadãos e cidadãs, um momento específico para lidar com a política orgânica, né? Parlamentos, executivo. Nesse momento é o momento onde a gente pode fazer escolhas, né? E pode realmente participar. Eu queria te perguntar, na verdade, como que a campanha salarial dialoga com essa realidade do Brasil, essa realidade onde você bem colocou sobre o desemprego, sobre a fome, sobre a imensa desigualdade social, principalmente no estado de São Paulo, um estado com orçamento bilionário, né? Mais de 300 bilhões de orçamento para esse estado. Como que a campanha salarial dessa categoria tão importante para a economia nacional dialoga com essas questões sociais e políticas? As campanhas salariais sempre injetam muito dinheiro na economia, né? Nós temos cálculos também que passa de bilhão o impacto das campanhas salariais na economia do estado de São Paulo. Você, num momento como esse, que a sensação do trabalhador aqui, a sensação não, a realidade, né? Essa sensação que a gente consegue ler nas portas das fábricas. Os trabalhadores sequer conseguem fazer isso é uma coisa muito emblemática, né? O trabalhador sequer consegue fazer uma compra, sabe aquela compra do mês que você vai no mercado e consegue abastecer e ficar sossegadinho ali, aquele mês? Pelo menos tem aquelas coisas básicas, né? Tem lá a farinha, o arroz, o feijão, o óleo. Ninguém consegue mais fazer isso. Então, essa é a tônica, né, que você ouve na porta das fábricas quando vai fazer uma assembleia. Essa coisa do combustível, não consigo mais abastecer no carro, isso já ficou para trás. O trabalhador que tem carro já esquece, agora ele já tirou isso da forma dele viver. Então, discutir a campanha salarial com esse contexto, se tem um lado do sofrimento do trabalhador, né, do sofrimento das famílias brasileiras que estão impactadas por essa perda de capacidade de compra, perda de qualidade de vida das famílias, deixando de comprar coisas básicas. O trabalhador não está deixando de andar de carro no fim de semana, isso já ficou para trás. O trabalhador está deixando de comer mistura, né? O trabalhador comia carne de vaca 2, 3 vezes por semana, não come mais, está comendo frango e porco. Quem comia frango e porco não está comendo frango e porco, está comendo ovo. Quem comia ovo está comendo sem mistura, né? Então, essa é a sensação do trabalhador na fábrica. Se por um lado tem esse sofrimento, do outro lado tem uma grande mobilização, né? E as pessoas estão ávidas por resolver rápido, e porque estão sofrendo, né? Por não aceitar e rechaçar qualquer ideia de parcelamento como a ideia dos patrões. Já estou contextualizando até com a nossa negociação, né? E sim olhando para o que é necessário fazer para garantir o aumento real. Que o aumento real nada mais é do que atualizar o que nós estamos falando de inflação, contém a inflação no estado de São Paulo. Porque o nosso indicador NPC deve dar em torno de 9, fechando agora o mês de agosto, acrescentando o mês de agosto. Só que a inflação no estado de São Paulo, o NPC nacional é o nosso indicador, não vamos mudar isso. Nós vamos lutar para o aumento real, porque, por exemplo, a inflação no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, foi mais do que 10, será mais do que 10. A inflação no estado de São Paulo é maior do que a inflação nacional. E isso não é agora, isso você tem tido historicamente. A cesta básica no estado de São Paulo é mais cara. E aí, quando você vai para os salários dos metalúrgicos, se há 5 anos atrás a gente comprava 7, 8 cestas básicas com os nossos pisos, né? Hoje nós estamos comprando 5. Né? E nós estamos fazendo uma medida literal, objetiva, que é a capacidade do trabalhador e suas famílias se alimentarem. Então, esse contexto todo gera um caldo de sofrimento, de carestia, que a gente não falava disso há muito tempo.
mas, por outro lado, leva a um potencial de mobilização que já está acontecendo na fábrica que a gente está vendo. E aí, nossa database, não acredito que nós vamos conseguir resolver a campanha salarial até o 2 de outubro. Né? Então, todo esse clima de eleição, ele se mistura. Né? Não dá para você falar de tudo isso sem relacionar que a carestia que o trabalhador, a trabalhadora está vivendo nesse momento, está acontecendo, ele é resultado das políticas de governo. Né? Isso, ele é resultado das políticas que priorizam o mercado, né? Seja o mercado da soja, para a gente só falar de um produto, o óleo de soja que triplicou de preço, permitindo que um grande produtor de soja, que o mercado para a produção de soja no Brasil, seja escoado para fora do Brasil e aqui a gente pague mais de R$10 uma garrafa de óleo que custava 3, 4 um ano e pouco atrás. Então, não dá para descontextualizar. O trabalhador pergunta, o trabalhador sabe. Né? As coisas vão acontecer conjuntamente, nós vamos falar da luta para conseguir o reajuste, nós vamos falar da luta para ter um governo que se preocupe com o povo brasileiro, que se preocupe com as necessidades básicas do nosso povo e não só de um mercado de exportação que pode deixar meia dúzia de produtores de soja mais milionários do que eles já são, em detrimento da qualidade de vida do nosso país. Então, conversamos com Eric Silva, da direção do Sindimetal de São Carlos. Eric, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigado. Abraço. Abraço.